Vladimir Putin está aumentando a tensão e agora mira as nações da OTAN. Já se passaram quase 4 anos desde a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, período em que a OTAN percebeu que uma guerra continental na Europa ainda é possível atualmente. Desde então, líderes da OTAN alertam que a Rússia pode desafiar diretamente a aliança, testando se ela se manteria unida diante de uma nova era de conquistas. Mas agora parece que esse dia chegou. E chegou muito antes do que as pessoas esperavam, em um momento em que a Europa acabou de começar a se rearmar e Washington parece menos confiável do que nunca. Drones russos invadem o espaço aéreo da Polônia, caças russos sobrevoam os Balcãs e sabotagens, infiltrações e ataques cibernéticos aumentaram sem precedentes na Europa. Porém, em toda a OTAN, há um país que a Rússia miraria primeiro, sendo talvez o alvo mais atraente da Europa. A Estônia é uma sociedade desenvolvida e cosmopolita, sem capacidade ou intenção de ameaçar a soberania russa. Claro que isso não importa para o Kremlin, não é? Afinal, a Estônia é da OTAN. Se a Rússia quiser mostrar que as grandes potências europeias da OTAN abandonarão seus aliados quando ela pressionar, esse teste terá que ser feito às custas de um país da OTAN. Agora, a Estônia está na mira. Então vamos falar sobre o porquê disso e o que, se é que existe algo, a Estônia pode fazer para se salvar. No início do episódio de hoje, precisamos fazer uma rápida ressalva. O que vamos discutir hoje é uma das possíveis escaladas contra a aliança da OTAN que a Rússia pode estar considerando. Existem outras maneiras pelas quais a Rússia poderia escolher testar a determinação da OTAN, desde ataques de falsa bandeira até tomadas de ilhas e mais. Se quiser um episódio sobre algum desses temas, avise nos comentários. Se a Rússia atacar diretamente um país da OTAN, não só um território vazio, mas toda uma nação e seu povo, infelizmente, a Estônia parece ser o país mais propenso a atrair a ira de Moscou. E ao explorarmos o motivo disso, vamos começar pelo mesmo princípio que tornaria qualquer pedaço de terra mais valioso. Localização, localização, localização. A Estônia integra a pequena região báltica da Europa, composta por 3 estados soberanos à beira do Mar Báltico. Além da Estônia ao norte, os bálticos incluem a Letônia no meio e a Lituânia ao sul. Viajando para as costas ocidentais desses 3 países, o Mar Báltico faz fronteira com nações como Suécia, Finlândia, Polônia e Alemanha. Depois, ele contorna a Dinamarca e a Noruega e se abre para o Oceano Atlântico. Mas, se você viajar na direção oposta, em direção à borda leste do Báltico, no caso da Estônia, você encontra a fronteira com a Rússia. Mas olhando um pouco mais de perto o mapa, rapidamente fica claro que, do ponto de vista da Estônia, a Rússia está por todos os lados. A borda norte da Estônia é um litoral que dá para o Golfo da Finlândia, um pequeno corpo de água que se estende até a enorme cidade russa de São Petersburgo e abriga todo tipo de base militar russa, que parece ser capaz de assumir rapidamente o controle do Golfo. A Rússia compõe toda a fronteira leste da Estônia. A sudeste, depois da Letônia e sua própria fronteira com a Rússia, a nação pró-Rússia da Bielorrússia, enquanto ao sudoeste, ao longo da costa do Báltico, fica o território russo de Kaliningrado, que já foi uma ex-colônia. Entre o enclave e a Bielorrússia, o território da Lituânia, membro da OTAN, faz fronteira com a Polônia, também da OTAN, por uma faixa de cerca de 65 quilômetros, única ligação terrestre entre os países bálticos e o restante da OTAN. Para piorar, a Estônia não só está cercada, mas também totalmente ofuscada pelo vizinho russo. Para mostrar a diferença, vamos focar em uma métrica importante. A Estônia tem menos de 1,4 milhão de habitantes, já a Rússia tem 146 milhões, mais de 100 vezes esse número. O produto interno bruto da Estônia em 2025 foi de 45 bilhões de dólares. O da Rússia foi mais de 46 vezes maior, ultrapassando 2 trilhões de dólares. Apesar da área territorial não ser relevante na prática, a diferença é impressionante. A Estônia tem 45 mil quilômetros quadrados e a Rússia mais de 17 milhões.
Isso é agora 380 vezes o tamanho da Estônia. E enquanto muitos países, membros da OTAN, possuem um exército bastante impressionante, mesmo sozinhos, a Estônia é um daqueles países que realmente precisa fazer parte da aliança da OTAN. Em 2025, o exército da Estônia tinha menos de 8.000 soldados ativos, apoiados por reservistas em prontidão permanente ou resposta rápida, totalizando quase 39.000. A Estônia possui 230.000 reservistas, mas apenas cerca de um terço recebeu treinamento militar, segundo dados oficiais. A Estônia tem 0 carros de combate principais, 44 veículos de combate de infantaria, menos de 60 obuseiros franceses e sul-coreanos, lançadores High Mobility Artillery Rocket System americanos e quase nenhum sistema de defesa aérea relevante, exceto canhões antiaéreos e mísseis portáteis. A Estônia não tem aeronaves de combate armadas e só possui 2 de treinamento que poderiam ser adaptadas para armas. Na água, a Estônia possui 3 navios varredores de minas, 3 barcos de patrulha e um navio de controle de poluição, que deve ser útil ao pedir aos cruzadores russos para pararem de soltar fumaça enquanto bombardeiam posições estonianas. Agora, é claro, imaginamos que se você está assistindo a um canal chamado Warfronts, olá para você! Provavelmente, não é surpresa para você que, para os militares russos, as capacidades da Estônia no papel não são muito mais ameaçadoras do que talvez uma brisa leve. Depois, ao aspecto retórico. Embora as nações europeias discordem que a Rússia tenha motivo para invadir, a Estônia oferece a Moscou oportunidades convenientes de construir uma narrativa de conquista legítima. Semelhante ao que a Rússia fez na Ucrânia antes e durante sua invasão em grande escala, a Rússia pode enfatizar a relativamente grande população de russos étnicos na Estônia, estimada em cerca de 286 mil pessoas no momento em que escrevo, ou cerca de 21% de toda a população estoniana. Semelhante à população de russos étnicos da região de Donbass, na Ucrânia, os russos étnicos da Estônia estão relativamente concentrados geograficamente, especialmente na cidade de Narva e arredores, na fronteira com a Rússia e nas margens ou proximidades do maior corpo d'água da Estônia, o Lago Peipus, também dividido pela fronteira russa. Muitos russos étnicos não têm cidadania estoniana. Após a queda da União Soviética, a Estônia só reconheceu como cidadãos aqueles que eram descendentes de famílias que viviam lá antes da ocupação soviética. Para se tornarem cidadãos naturalizados, os russos étnicos precisam passar por um teste de idioma que a Rússia há muito tempo critica por ser muito difícil e jurar lealdade à Estônia, apesar do fato de que esses russos étnicos também são cidadãos da Federação Russa por padrão. Cerca de 5 a 7% dos residentes da Estônia não são cidadãos. Apenas um terço do número de pessoas em relação à quantidade de russos étnicos no país. Mas a Rússia segue demonstrando indignação contra a Estônia por essa situação. Os russos étnicos na Estônia estão na base socioeconômica e são maioria entre presos, usuários de drogas injetáveis e pessoas em situação de rua, entre outros problemas. Diante disso, essa situação é uma ótima chance de expor as mesmas narrativas que a Rússia usou na Ucrânia. Ostracização, perseguição, assimilação étnica e até genocídio contra a população de língua russa. Além disso, a Estônia é um ponto sensível para nacionalistas russos. A Estônia foi uma república socialista da União Soviética, que líderes como Putin ainda reivindicam, mas os estonianos optaram por outro caminho. Eles aderiram à União Europeia, ingressaram na OTAN e recusaram o que muitos russos consideram seu lugar legítimo na influência de Moscou. A Estônia moderna tornou-se tudo o que a Rússia atual não é e alcançou o que a Rússia nunca conseguiu após o fim da União Soviética. Possui economia avançada e alta tecnologia, sendo um dos locais menos corruptos do mundo. As rendas individuais são altas, e a liberdade de imprensa, o desenvolvimento humano e a qualidade da educação estão entre as melhores de qualquer nação do mundo. A Estônia deixou a religião de lado. Mais de 70% da população não tem afiliação religiosa, enquanto a ortodoxia russa é fundamental para nacionalistas russos.
Para a Rússia, a Estônia é uma vizinha com uma visão de mundo completamente oposta. E aos olhos da Rússia, o tratamento da Estônia à sua população russa parece revelar um profundo ressentimento pelo povo e pelo modo de vida do outro lado da fronteira. Desde que Vladimir Putin consolidou seu poder em Moscou, a Estônia tem sido um dos seus principais alvos. Mesmo antes da anexação da Crimeia, em 2014, se tornar um objetivo claro para seu governo. Em 2007, hackers apoiados pela Rússia lançaram um grande ataque cibernético contra a Estônia após a remoção de um monumento soviético em Tallinn. Esse ataque durou 3 semanas na Estônia. Desde 2014, a Estônia registrou violações frequentes do espaço aéreo por aviões militares russos, e naquele ano a Rússia sequestrou um agente de segurança estoniano, condenando-o por espionagem em seu território. Em 2022, hackers russos atacaram novamente após a Estônia retirar um monumento soviético em Narva, cidade fronteiriça mencionada antes. Em 2023, um navio porta-contêineres chinês, supostamente apoiando a Rússia, arrastou sua âncora sobre o gasoduto Baltic Connector e cabos de dados entre Estônia e Finlândia. Em 2024, Rússia e Estônia expulsaram diplomatas mutuamente e desde então a Estônia sofre interferência no sistema de posicionamento global supostamente causada pela Rússia. Em 2024, a Rússia declarou a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, e o secretário de Estado, Taimar Peterkop, procurados no país por supostas ações hostis contra a memória histórica, segundo o Kremlin. Ou seja, remover monumentos soviéticos. A Estônia proibiu em 2023 que residentes não cidadãos da União Europeia votem nas eleições locais, impedindo principalmente russos étnicos não cidadãos de participarem dessas votações. Há menos de um mês, enquanto escrevo, a Rússia enviou 3 caças MiG-30 e um armados pelo espaço aéreo da Estônia por 12 minutos, em meio a tensas relações com a OTAN. Então, sabemos que a Rússia tem a Estônia em sua mira há algum tempo e sabemos que a Rússia, há muito, constrói uma narrativa de ressentimento em relação à Estônia e de defesa dos russos étnicos que espelha as narrativas usadas para justificar invasões a outros países no passado recente. Apesar da proteção da OTAN, sabemos que a Estônia não consegue conter uma invasão russa com seu atual pessoal e equipamento militar. Podemos citar rapidamente algumas razões que tornam a Estônia um alvo mais atraente para a Rússia do que outros membros da OTAN acessíveis às tropas russas. Finlândia e Polônia certamente resistiriam fortemente, enquanto o norte norueguês, quase vazio, não teria o mesmo impacto. Nos Bálticos, a Lituânia pode ser facilmente reforçada pela Polônia e tem uma população russa étnica muito menor. A Letônia é menos vulnerável pelo mar que a Estônia, e um ataque ali permitiria à OTAN bloquear o Golfo da Finlândia e São Petersburgo. Se a Rússia tentar capturar território de um país da OTAN, provavelmente será a Estônia. Ao mesmo tempo, a Rússia precisará considerar algumas restrições importantes ao avaliar um possível curso de ação. A Estônia é um país pequeno, com uma capital que fica a cerca de 3 horas de carro da fronteira russa, mas não é um lugar particularmente fácil de invadir. Seu território oriental, em particular, é bastante montanhoso, repleto de mais de 1.500 lagos e milhares de rios e riachos, todos alimentando pântanos lamacentos, conhecidos por engolirem até mesmo veículos de combate pesados do padrão da OTAN. 4 soldados americanos morreram este ano nos pântanos da Lituânia quando seus blindados afundaram na lama. Apesar de uma invasão russa avançar por 2 rodovias até Tallinn e talvez superar uma ofensiva inicial, reforçar o país rapidamente após sua captura seria muito mais difícil. Ou seja, talvez a Rússia pudesse tomar a Estônia em um blitzkrieg de um único dia antes que a OTAN conseguisse concordar em responder. Se uma semana depois a OTAN lançar uma contraofensiva, é improvável que a Rússia consiga mover equipamento militar suficiente para defender toda a sua Estônia tão rápido. Portanto, uma invasão direta da Estônia por ataque militar tradicional pode não ser a melhor estratégia para a Rússia,
Se optar por isso, talvez seja mais eficaz atravessar o corredor de Suwałki entre Polônia e Lituânia e conquistar toda a região do Báltico. Se a Rússia focar um ataque apenas na Estônia, provavelmente adotará outra abordagem. Em junho, Bruno Kaul, chefe da inteligência alemã, explicou que a Rússia pode usar homenzinhos verdes na Estônia para, supostamente, proteger minorias russas oprimidas. A expressão homenzinhos verdes remete à invasão branda da Rússia na Crimeia em 2014 e logo depois na região de Donbass, na Ucrânia. A Rússia enviou milhares de homens mascarados com uniformes sem identificação e coletes à prova de balas, claramente soldados organizados que Putin depois admitiu terem vindo diretamente da Rússia. Composta por paraquedistas, operadores especiais e mercenários do grupo Wagner, entre outros, essa força de homenzinhos verdes tomou o istmo da Crimeia em uma invasão praticamente sem derramamento de sangue, dando à Rússia apenas o suficiente de plausível negação para que pudesse assumir o controle daquele território. A Rússia repetiu isso em Donbass, Donetsk e Luhansk, onde soldados disfarçados criaram duas repúblicas autônomas, governos fantoches que logo pediram anexação a Moscou. O possível surgimento de homenzinhos verdes na Estônia preocupa os analistas de segurança ocidentais desde 2014. Taticamente, uma força invasora leve e sem identificação como essa pode ser muito mais eficaz do que um ataque blindado completo, podendo até usar veículos civis como vans e caminhonetes para navegar facilmente por estradas menores, se espalhar assimetricamente pela paisagem e viajar rápido e amplamente o suficiente para cercar e sobrepujar as posições defensivas da Estônia, caso a Estônia resolva resistir. O exército ativo da Estônia é pequeno e inexperiente, podendo ter dificuldades contra milhares de operadores russos experientes. Esses russos também poderiam aproveitar a mesma tecnologia de drones de uso civil que tem sido tão eficaz na Ucrânia e, se necessário, poderiam enfrentar os combatentes estonianos em batalhas urbanas muito mais rapidamente e com muito menos destruição do que as unidades de artilharia russas conseguiriam. Em teoria, os pequenos homens verdes agiriam tão rápido que a Estônia não teria tempo de reagir, tornando a invasão quase sem derramamento de sangue. A Rússia pode até usar uma combinação de pequenos homens verdes com uma possível força maior enviada para se concentrar na própria fronteira da Rússia, colocando a Estônia e a OTAN em uma situação impossível. Nesse cenário, a Rússia pode apontar para tropas sem identificação, já se movendo pela Estônia, e destacar que esses pequenos homens verdes estão impondo ordem de forma rápida, limpa, sem derramamento de sangue e sem destruição, e então indicar uma força armada muito maior, potencialmente na fronteira com a Estônia ou com toda a região do Báltico, e perguntar se a OTAN prefere resolver isso da maneira fácil ou da maneira difícil. Lembre-se, o objetivo da Rússia ao invadir a Estônia não seria começar uma guerra com a OTAN, mas mostrar que a OTAN não defenderá seus membros, permitindo futuros ataques russos sem temor de reação coletiva. E se você, caro espectador, está confiante de que a OTAN veria uma invasão dos pequenos homens verdes na Estônia já em andamento, perceberia a possibilidade de uma batalha muito maior e da devastação da Estônia e dos Bálticos, caso se envolvessem, e ainda assim escolheria honrar seu compromisso com a defesa coletiva. Bem, digamos apenas que você tem muito mais confiança do que nós. Invadindo assim, a Rússia pode obter os benefícios de conquistar territórios e explorar a relutância dos líderes da OTAN em envolver seu povo em uma guerra continental, se possível evitar. Há também a possibilidade de os pequenos homens verdes ou toda a força militar russa ocuparem parte do território da Estônia, e não sua totalidade. Isso refletiria uma estratégia antiga da Federação Russa e da União Soviética: criar e manter zonas autônomas de russos étnicos ou outros grupos leais à Rússia em regiões onde a população desconfia de Moscou. A Ucrânia conquistou Donetsk e Luhansk em 2014. A nação da Geórgia abriga as regiões autônomas da Abcásia e da Ossétia do Sul. A Moldávia possui a Transnistria e o Azerbaijão teve a República Separatista de Artsakh até há pouco tempo. O Uzbequistão tem a República do Caracalpaquistão e o Tajiquistão tem a região autônoma montanhosa de Badakhshan.
A Estônia, por sua vez, tem uma região que é simplesmente perfeita para abrigar uma nova zona autônoma alinhada à Rússia, ou até mesmo um movimento separatista. Esse movimento, é claro, buscaria proteger os direitos e interesses dos russos étnicos e, naturalmente, só organizaria milícias locais para autodefesa, sem mencionar que muitos desses milicianos parecem muito com soldados russos ou lá que estão circulando em veículos que se assemelham bastante a tanques russos. Grande coincidência. Se a Rússia tentasse algo assim, quase certamente seria localizado nas regiões orientais, que abrigam as populações mais concentradas de russos étnicos, centradas na cidade de Narva, que provavelmente se tornaria a nova capital autônoma. Narva, terceira maior cidade da Estônia, terá cerca de 52 mil habitantes em 2025, mas menos da metade são cidadãos estonianos. Mais de um terço são cidadãos russos e quase 90% dos moradores são russos étnicos, vivendo em uma cidade fronteiriça com acesso rodoviário e ferroviário direto a Moscou. Quanto território a Rússia precisaria garantir é uma questão em aberto. Eles poderiam tomar a faixa de terra ao redor de Narva ou uma área maior, incluindo as margens do lago Papus, ou até avançar para ameaçar Tartu ao sul e alcançar a rodovia Rota 5 a meio caminho entre Narva e Tallinn. A Rússia poderia contar só com seus homenzinhos verdes, que teriam facilidade em empurrar o pequeno exército da Estônia até a capital. A Estônia provavelmente adotaria posições defensivas perto de Tallinn e aguardaria a OTAN, em vez de arriscar seu pequeno exército em várias frentes. Ou, se quisesse, a Rússia poderia usar estradas e ferrovias para encher a área perto de Narva com tanques, baterias antiaéreas e artilharia pesada, tornando rapidamente qualquer combate na cidade muito caro para a OTAN, Nessa situação, a Estônia teria que pedir a intervenção da OTAN. Mas a OTAN estaria atacando uma cidade saturada de defesas russas, habitada por russos étnicos e guardada por tropas russas que nem sequer estão avançando mais para o oeste. A OTAN sacrificaria vidas e equipamentos de guerra caros por pouco mais do que o princípio da defesa coletiva. Desde 2014, essa possível ação russa tem sido discutida abertamente na OTAN como o chamado cenário de Narva. Isso foi explicado à OTAN pelo presidente francês Charles de Gaulle nos anos 1960. Os Estados Unidos da América arriscariam Nova York por Narva? As opções da Rússia não se limitam a ataques terrestres contra a Estônia. A Estônia pode se tornar alvo do tipo de ataque aéreo que a Rússia parece planejar. Primeiro, enviando drones à Polônia, depois sobrevoando a Romênia com drone armado e, por fim, despachando caças para sobrevoar a Estônia. A Rússia disse que todos esses incidentes foram acidentais, e a OTAN até agora evitou responder de forma punitiva, como se nenhum fosse intencional. Vamos ser claros, provavelmente todos eles foram. Para a Rússia, o próximo passo seria escalar e testar se a OTAN veria uma violação do espaço aéreo como não acidental. De novo, a Estônia é alvo principal. Ela não tem defesas aéreas confiáveis e está distante dos principais ativos da OTAN na fronteira oeste da Ucrânia, além de ter menos capacidade de retaliação independente contra a Rússia do que a Finlândia no norte. Algumas cidades estonianas, especialmente a cidade de Tartu, no sul, estão tão completamente dentro do alcance dos drones russos que seria simples para a Rússia lançar um ataque coordenado de drones. Tallinn também pode ser alvo, sinalizando à OTAN o que a Rússia pode fazer até contra capitais da aliança. No cenário menos grave, a Rússia poderia atacar com um único drone, ou 2 ou 3, e depois explicar que eles cruzaram a fronteira acidentalmente, talvez porque a OTAN esteja interferindo nos sinais durante um exercício de treinamento e que é pura coincidência que os drones em questão tenham destruído a casa de um fazendeiro ou uma ponte rural, ou simplesmente tenham explodido no telhado do prédio do parlamento estoniano, por exemplo. Ou, em um cenário mais intenso, a Rússia poderia lançar um ataque em grande escala com drones e mísseis, devastando cidades e bases militares estonianas e desafiando a sua aliança a responder a uma provocação aberta e inconfundível.
E não importa qual opção a Rússia escolha, ela pode aproveitar o pequeno tamanho da Estônia e sua proximidade com a fronteira russa para realizar grandes concentrações de tropas em solo russo. Acredita-se que a Rússia tenha um número crescente de tropas prontas para combate, mas não necessárias urgentemente na linha de frente da Ucrânia, totalizando dezenas ou até centenas de milhares. Se essas tropas e equipamentos fossem para a fronteira com a Estônia, a Rússia poderia dar novo significado a provocações como ataque aéreo, infiltração de homenzinhos verdes ou invasão territorial em grande escala. Posicione essas tropas e deixe claro que a Rússia pode tomar a Estônia rapidamente, adicionando uma nova dimensão a cada desafio contra a OTAN. Esses países da OTAN podem intervir se quiserem, mas sabem, assim como Putin, que quando reunirem tropas suficientes para lutar pela Estônia, ela já terá sido tomada pelos russos. A OTAN pode iniciar um Armagedon nuclear e destruir o mundo para salvar o orgulho e a soberania de pouco mais de 1 milhão de pessoas. Ela pode sacrificar suas aeronaves de combate e navios de guerra avançados em uma batalha que será perdida de qualquer jeito, ou pode ficar de braços cruzados, aceitar o destino da Estônia e lembrar como é viver em um mundo onde a força faz a lei. O que a Estônia pode fazer nessa situação? O que a OTAN pode fazer se a Rússia decidir atacar a Estônia e testar a aliança ao máximo? O primeiro passo de toda aliança é evitar que a situação escale a esse ponto. Quando a Rússia desafiar a OTAN com provocações sutis e negáveis, saberá onde enfrentará resistência. Se não houver resistência, ela intensifica na escalada. Caso contrário, recua e pensa em mudar a estratégia. Para a OTAN, não é garantia, mas uma boa aposta. O primeiro passo para garantir que a Rússia não invada a Estônia teria que ser derrubar os 3 caças que violaram o espaço aéreo da Estônia. Isso não ocorreu, mas é provável que Estônia e OTAN enfrentem futuras provocações com mais firmeza. Dê a Moscou problemas que ela terá que lidar antes de chegar à possibilidade de invasão. E isso fará com que Moscou demore muito mais para chegar a essa parte do seu plano. Ou, no melhor cenário, a OTAN pode convencer a Rússia de que um ato mais aberto de agressão não vale o custo. A partir daí, a Estônia também pode trabalhar para fortalecer seu próprio poder de dissuasão contra a Rússia. Semelhante a Taiwan e a perspectiva de uma guerra contra a China, a Estônia não tem chance de derrotar a Rússia em um confronto direto. Mas, assim como Taiwan, a Estônia pode deixar claro que será um lugar muito doloroso de invadir se a Rússia decidir seguir esse caminho. A Estônia pode priorizar a compra urgente de drones e mísseis, mantendo São Petersburgo como refém. Se invadirem a Estônia, São Petersburgo será devastada em resposta. A Estônia está a caminho de gastar mais de 5% do produto interno bruto em defesa até 2029, um recorde na aliança da OTAN. E suas próximas verbas de defesa podem ser direcionadas para uma verdadeira defesa porco-espinho no estilo taiwanês. Autoridades de defesa da Estônia afirmaram que podem realizar ataque preventivo à Rússia se houver ameaça de invasão. No fronte interno, a Estônia pode treinar mais de seus reservistas listados, colocar um civil armado e razoavelmente perigoso atrás de cada árvore e ao longo das margens de cada rio. Pode organizá-los em forças locais de autodefesa e dar poder a essas pequenas forças para reagirem como acharem melhor em tempos de crise. Dessa forma, se os homenzinhos verdes realmente atacarem, eles terão que lidar com uma resistência nacional operando de forma imprevisível e agindo conforme suas próprias regras enquanto defendem suas casas e famílias. A Estônia já possui programas locais que vão parcialmente nesse sentido, treinando civis para participarem da defesa nacional. Mas o país pode fazer mais e precisa agir rápido. E a OTAN, como de costume, pode sentar na porra do traseiro e lidar com o problema que já consegue ver chegando. A possibilidade de que a Rússia possa invadir total ou parcialmente a Estônia, desafiando essa aliança, é reconhecida publicamente desde os anos 60, antes mesmo da Rússia moderna ser a Rússia. A OTAN está ciente disso e, apesar de ter enviado cerca de 2.200 soldados à Estônia em 2022, seria prudente aumentar rapidamente esse contingente. A OTAN pode ampliar seu destacamento naval no Golfo da Finlândia e usar aeródromos finlandeses, suecos e letões para posicionar mais aeronaves de combate.
Por fim, a retórica da OTAN pode ser útil se seus líderes aumentarem a conscientização sobre uma possível ameaça russa à Estônia e informarem o público global sobre possíveis provocações russas, reduzindo assim a plausível negação da Rússia caso isso ocorra em solo estoniano. Mas, se a OTAN for adotar qualquer uma dessas medidas proativas, então ela precisa agir rápido, porque não parece que a Rússia está disposta a esperar. Já dissemos isso antes neste canal, e vamos repetir: o cálculo da Rússia mudou. Não dá mais para esperar que Moscou termine suas operações na Ucrânia e reoriente suas forças antes de testar a aliança da OTAN. Os membros europeus da OTAN estarão profundamente envolvidos no rearmamento em 2027 ou 2028. A guerra na Ucrânia pode nem ter terminado até lá, e mudanças políticas nos Estados Unidos podem tornar a América mais propensa a cumprir suas obrigações com a OTAN em apenas alguns anos do que parece provável para os Estados Unidos da América neste momento. A economia russa está tremendo, ela não pode ser mantida com soluções paliativas por muito mais tempo e Vladimir Putin está envelhecendo. A Rússia entende que, se quiser testar a OTAN, deve fazê-lo logo, antes que a OTAN fique mais forte e a Rússia perca influência sobre a Estônia. Isso significa que chegou a hora do país e da aliança da OTAN se prepararem para uma luta ou decidirem que vão recuar. Se a OTAN decidir recuar, o destino da Estônia estará selado. Então vamos torcer para que uma abordagem mais sábia prevaleça. Obrigado por assistir.